Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai ver aqui unidades de concentração, certo? E diluição e mistura de soluções. Então, antes da gente falar sobre unidades de concentração, vamos recordar um pouco a questão das transformações dessas unidades, porque quando a gente trabalha com essa parte de concentração, é muito comum, né, a gente estar trabalhando com conversão de unidades. Então, aqui a gente vai ver o seguinte. Então, conversão das principais unidades de volume e massa, aquelas que a gente vai utilizar mais, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, massa. A gente sabe que a unidade de massa, as mais comuns, né? Nós temos aqui toneladas, quilogramas, gramas e miligramas. Volume, nós temos aqui metros cúbicos, né? Litros ou decímetro cúbico, né? Então, a mesma coisa, um litro é igual a um decímetro cúbico. E temos ml ou centímetros cúbicos. Então, se eu quero transformar de tonelada para quilograma, eu multiplico por 1.000. De quilograma para grama, multiplico por 1.000 e assim sucessivamente. Tá? Se eu quero fazer o caminho inverso, de miligramas para gramas, eu divido por 1.000. De gramas para quilogramas também divido por 1.000. E de quilogramas para toneladas eu divido por 1.000, né? Ou divido por 10 a terceira. Ou multiplico por 10 a menos 3, tá? Tanto faz. Bom, volume. Então, volume de metros cúbicos para litros, eu multiplico por 1.000. Litro para ml, eu também multiplico por 1.000, né? E de centímetros cúbicos, né? Ou ml para litros ou decímetros cúbicos, divido por 1.000, ou multiplico por 10 a menos 3, né? E de litros para metros cúbicos, eu também divido por 1.000 ou multiplico por 10 a menos 3. Então, essas conversões aqui elas vão ser importantes para nós, porque muitas vezes o exercício ele traz uma determinada unidade, né, de massa ou volume e pede para você calcular em outra unidade. Então, é importante saber fazer essas transformações aí. Bom, a primeira unidade que a gente vai ver é chamada de concentração comum, tá? Símbolo C, um C maiúsculo. Então, o que é a concentração comum, galera? É a relação entre a massa do soluto, certo? E o volume da solução, tá? Então, massa do soluto, volume da solução. A gente sabe que uma solução, ela corresponde a um soluto e um solvente, não é isso? Então, eu vou ter a massa do soluto sobre a massa, o volume da solução. Então, aqui, concentração comum, A vai ser igual a M1, que é a massa do soluto, sobre o volume da solução. E aí vocês podem reparar que tem um índicezinho 1, não é isso? Então, normalmente, tá, galera, a gente usa esse índice 1 para indicar tudo que é em relação ao soluto, certo? O índice 2, nós indicamos a solução. E quando nós vamos indicar algo relacionado, desculpa, 2 ao solvente, perdão. 1 relacionado ao soluto, tá? 2 relacionado ao solvente, tá bom? E quando nós queremos indicar algo relacionado à solução, nós não usamos índice nenhum. Bom, concentração em unidade de matéria. Então, aqui nós temos outra unidade de concentração. Tá? Então, nós temos o que é a quantidade de matéria? Tá? É a relação entre o número de mol, N, tá? Do soluto, e o volume da solução. Só que esse volume da solução, ele tem que ser usado em litros, tá certo? Então, eu vou ter um número de mol sobre o volume da solução, número de mol do soluto. Então, dessa forma, nós temos M, tá? Vai ser igual ao número de mol do soluto sobre o volume da solução. Tá? Ou a gente pode escrever simplesmente, né? M é igual a N1, número de mol do soluto, sobre volume. Mas aí, galera, o que é número de mol? Né? Vamos recordar aqui, ó. O número de mol de uma substância, nesse caso do soluto,
em relação entre a massa do soluto, tá certo? E a sua massa molar, tá? Então, eu tenho a relação, vai ser, né, massa do soluto sobre massa molar, tá bom? Então, N1 vai ser M1 sobre N maiúsculo 1, né? Então, dessa forma, nós podemos calcular aí a concentração em quantidade de matéria. A unidade aqui de concentração em quantidade de matéria vai ser qual? Ora, eu vou estar dividindo mol, que é o N, por litro, unidade de volume. Então, aqui a unidade vai ser mol por litro, tá? Mol por litro. Lá na concentração, certo? Na concentração comum, eu estou dividindo massa por volume. Então, vai depender. Se eu estiver usando a minha massa em gramas e o meu volume em litros, olha só, eu vou ter o seguinte, é porque eu não consegui uma foto com esse M. Esse M aqui é molaridade, a concentração em quantidade de matéria, tá certo? Então, quando a gente coloca na fórmula, esse M aqui, ó, esse Mzinho aqui, tá? É esse M aqui, de M, de molaridade, concentração em quantidade de matéria, tá? Esse M aqui, ó, embaixo, esse M1, vai ser a massa molar, tá bom? Se você quiser, você pode representar a massa molar como dois M's maiúsculos, tá bom? Então, aqui a unidade vai ser mol por litro. Tranquilo, galera? Por nada. Alguma dúvida até aqui sobre concentração? Então, vamos lá. Qualquer coisa vocês vão perguntando. Outra unidade de concentração que nós temos é o título em massa. O que é o título em massa? Representado por TM, tá? Título, né? T de título, M, massa. Tá? Então, o que vai ser o título em massa? Ele vai expressar a porcentagem em massa, tá certo? Do soluto em relação à massa da solução. Então, eu vou ter aqui, ó, T, né, vai ser igual a massa do soluto, a N1, sobre massa da solução. Ou você pode escrever o título sendo M1 sobre M1 mais M2, ou seja, a massa da solução, que é a massa da solução, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Beleza? O título, ele não tem uma unidade, porque eu estou dividindo, né, massa por massa. Então, se eu dividir gramas por gramas, dá 1. Quilogramas por quilogramas, dá 1. Então, o título, ele vai ser uma unidade aqui de concentração sem unidade de medida, certo? Ora, se eu multiplicar o título por 100, a gente vai ter a porcentagem em massa. Então, é só, por exemplo, se eu tenho um título de 0,2, se eu multiplicar por 100, eu vou ter esse título em porcentagem, vai ser 20%. Bom, temos também o título em volume, tá? Um TV, título em volume. Se quiser usar um T normal aqui, pode usar também, não tem problema, certo? Esse Tzinho aqui pode ser aquele T maiúsculo normal. Bom, então o título em volume é a relação do volume do soluto, né, e o volume da solução. Só que tem um detalhe, para eu utilizar o título em volume, tá, o solvente e o soluto tem que estar na forma, no estado líquido, tá, soluto solvente em estados líquidos, ou se a solução for gasosa, beleza? Se um dos dois, ou solvente ou soluto, estiver no estado sólido, eu já não posso mais usar o título em volume, só posso usar o título em massa, beleza? E aí nós temos aqui, né, título em volume, vai ser igual ao volume do soluto sobre o volume da solução. Ou, se você quiser colocar aqui V1 sobre V, também dá certo. Né? A mesma coisa em relação ao título em massa, se nós multiplicarmos o título em volume por 100, a gente vai ter o volume em porcentagem de soluto na solução.
Então, a porcentagem em volume vai ser igual a 100 vezes o título em volume. Então, se eu tenho um título de 0,4, por exemplo, né, em volume, a porcentagem vai ser 40%. Tá? Bom, outra unidade de concentração bastante comum é a densidade, representado pelo letra D minúsculo, normalmente. Então, o que é a densidade? É relação da massa, né, em relação entre a massa e o volume da solução, tá certo? Então, enquanto que lá na concentração comum eu tenho a massa do soluto sobre o volume da solução, na densidade nós temos a massa da solução sobre o volume da solução. Então, fórmula aqui, D é igual a M sobre V, né? E aí a gente vai ressaltar aqui que normalmente, geralmente, certo? As unidades que são usadas para a densidade são grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Então, normalmente, a densidade das substâncias é dada por essa unidade. Não que eu não possa usar outras unidades de medida. Posso, quilogramas por litro, enfim, eu posso usar qualquer outra unidade, mas normalmente, né, nós usamos grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Tá? Agora, existe uma relação, galera, bastante importante entre concentração, densidade e título. Tá? Então, essa relação aqui, ó, é bastante importante, tá? Porque ela relaciona concentração com a quantidade de matéria, molaridade ou concentração molar, com a massa molar, densidade e o título. Tá? Então, eu tenho que a concentração é igual a molaridade ou concentração molar, vezes a massa molar da substância, igual 1.000, vezes a densidade, vezes o título. Tá? Então, por exemplo, se eu sei, sei lá, se eu quero saber o título de uma solução e eu sei a densidade e sei a concentração, eu posso aplicar que a concentração é igual a 1.000 dt. Aí eu já acho a concentração da substância, tá certo? Agora, para aplicar essa fórmula aqui, ó, é importante ressaltar o seguinte, que a concentração, aqui no caso, ela tem que ser trabalhada em gramas por litro, tá? A concentração em quantidade de matéria tem que ser trabalhada em mol por litro, certo? E a densidade tem que ser trabalhada em gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico, tá? Então, essa fórmula aqui é bastante importante, vocês não podem esquecer dessa relação aqui. Tá? Muitos exercícios são resolvidos através dessa equação aqui, beleza? Bom, outras concentrações, né? Outras unidades de concentração. Tem uma bastante comum que é chamada de partes por milhão, chamada de ppm. Tá? Então, o que é partes por milhão? Então, é a proporção em massa, tá, do soluto em miligramas, certo? E a massa do solvente, desculpa, a massa da solução em quilogramas. Tá? Então, eu pego a massa do soluto em miligramas e divido pela massa da solução em quilogramas, certo? Então, no caso, como eu estou trabalhando, olha só, miligramas dividido por quilogramas, é uma diferença muito grande, né? Então, é uma concentração muito pequena, muito baixa. Então, normalmente, o ppm é usado para soluções muito diluídas, onde eu tenho uma concentração ou uma quantidade de soluto muito pequena, tá? Muito pequena. Então, tá aqui, ó. Na verdade, o ppm ele pode ser expresso, tá, em massa, mas eu também posso expressar o ppm em volume. Então, o ppm em massa vai ser miligramas de soluto, certo? Dividido por quilograma da solução. Aqui está em espanhol, no caso, tá? De solução, certo? E se eu quiser trabalhar com o ppm em termos de volume, eu vou trabalhar
ppm, miligramas de soluto, só que agora dividido por litros da solução. Tá? Então, massa, ppm em massa, miligramas de soluto por quilograma de solução, e em volume eu tenho miligramas de soluto dividido por litros da solução. Tá? Temos uma outra unidade aqui chamada de fração em quantidade de matéria, X, representada por X. Essa fração em quantidade de matéria, antigamente, ela era chamada de fração molar, certo? Então, ó, ela vai relacionar a quantidade de matéria do soluto ou do solvente com a quantidade de matéria da solução. Então, nós temos aqui, ó, lembrando que o índice 1 é para soluto, o índice 2 é para solvente. Sem índice é para solução. Então, nós temos, ó, X1, então a fração de quantidade de matéria do soluto vai ser igual ao número de mols do soluto sobre o número de mols da solução. Tá? Fração molar, ou fração em quantidade de matéria, do solvente, X2, vai ser o número de mols do solvente dividido pelo número de mols da solução. E aqui a gente tira uma relação importante, que é o seguinte: a fração molar do soluto mais a fração molar do solvente tem que ser sempre igual a 1. Nunca pode passar de 1 e nem ser menor que 1, certo? Então, sempre que eu tiver a fração molar do soluto mais a fração molar do solvente, isso aí vai ser sempre igual a 1. Bom, então se você calculou a fração molar do soluto e deu, por exemplo, 0,3, né? Você sabe que a do solvente vai ser 0,7, porque 1 menos 0,3 vai dar 0,7. Então, você não precisa calcular a fração molar do solvente. Basta diminuir 1 da fração molar do soluto, que você já tem aí a fração molar do solvente. Temos uma outra unidade chamada molaridade. Tá? Então, molaridade, né, representada pela letra W, certo? Vai ser o quê? Relaciona a quantidade de matéria do soluto, certo? Com a massa do solvente em quilogramas. Então, olha lá, a quantidade de... A concentração molar, você tinha a quantidade de matéria do soluto sobre o volume da solução. E a molaridade, você vai ter a quantidade de matéria do soluto dividido pela massa, tá, do solvente em quilogramas. Então, temos aqui, ó, W é igual ao número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas, certo? Alguma dúvida até aqui, galera, sobre as unidades de concentração? Tranquilo, podemos seguir adiante. Então, vamos lá. E aí nós vamos, então, para o que nós chamamos de diluição de soluções. Então, olha só, se eu tenho um copo com água, né, e eu tenho, vamos supor que eu tenho 100 ml de água, e eu acrescento ali, vamos supor, 10 gramas de cloreto de sódio. 10 gramas de cloreto de sódio em 100 ml d'água. Aí, eu vou pegar esse copo, eu vou adicionar mais 50 ml de água, certo? Qual vai ser a quantidade de soluto nessa minha nova solução? Então, ó, tem um copo com 100 ml de água, 100 ml de água, eu coloco 10 gramas de sal, certo? Aí eu adiciono 50 ml de água. Qual vai ser a quantidade de cloreto de sódio na solução final?
Bora, galera. Bora. 10, né? Exatamente. Por quê? Porque eu só adicionei água. A quantidade de sal, né, no copo, ao final da adição dos 50 ml de água, vai ser a mesma, porque eu não adicionei mais sal, né? Eu adicionei apenas o solvente. Então, diluição de soluções, a gente sempre vai trabalhar com essa ideia, tá certo? Então, olha só, então, ao diluirmos uma solução, não é isso? A gente está apenas adicionando mais solvente. Portanto, a quantidade de soluto, né, após a adição de mais solvente, vai sempre permanecer a mesma, não é isso? Então, olha só, o que é concentração? Então, vamos lá, concentração, eu coloquei um I de inicial, tá? Concentração inicial vai ser igual massa inicial, não é isso? Dividido pelo volume. Então, o qual vai ser a massa inicial? Massa inicial vai ser igual a concentração inicial vezes o volume inicial. Não é isso? Bom, aí eu vou adiciono uma quantidade de solvente. Nesse caso, a água, por exemplo. Eu vou ter uma concentração final, vai ser igual a massa final sobre o volume final. Então, a minha massa final vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Só que, como nós sabemos que a massa inicial vai ser igual à massa final, não é isso? Porque eu só adicionei solvente, então nós teremos o seguinte: concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Né? Então, quando nós formos trabalhar com diluição de soluções, nós vamos trabalhar com essa relação aqui. Tá? De forma análoga, tá? A gente pode escrever a diluição de uma solução em função do número de mol, da quantidade de matéria. Então, por quê? Porque ao adicionar mais solvente, o número de mol da substância continua o mesmo. Eu só alterei o volume. Então, de forma análoga, nós vamos ter o seguinte, que a molaridade inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração molar final vezes o volume final, certo? Então, eu posso trabalhar com diluição de soluções em relação à concentração comum, que nesse caso eu vou estar trabalhando com massa, né? E posso trabalhar a diluição de solução em relação à quantidade de matéria, né? Ou seja, trabalhar em relação ao número de mol do soluto, beleza? Dúvidas aí nessa parte, perguntas sobre nessa parte de diluição de soluções. Todo mundo entendeu por que eu igualei aqui concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final? Não entendeu? Beleza, vamos lá. Posso sim. Então, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar ao início. Imagina aqui, Júlio, eu tenho um copo com 100 ml de água, certo? 100 ml d'água. Aí eu vou lá e coloco 10 gramas de sal nesse 100 ml de água, beleza? Estou lá com um copo, 100 ml de água e 10 gramas de sal. Aí eu vou e adiciono 50 ml nesse copo de água, tá certo? 50 ml de água nesse copo. Qual vai ser a quantidade de sal nessa nova solução? 10, beleza. Ou seja, a quantidade de massa na solução inicial não vai ser a mesma quantidade em massa da solução final?
vai ser a mesma, certo? Então, se a massa inicial, né, a massa da solução inicial vai ser igual à massa da solução final, então eu posso igualar a massa inicial à massa final. Mas quem é a massa inicial? É a concentração inicial vezes o volume inicial. Tá aqui, ó. Concentração inicial vezes o volume inicial é a massa inicial, que vai ser igual à massa final. Quem é a massa final? É a concentração final vezes o volume final. Certo? Porque eu estou igualando a M1 a MF. Isso, exatamente. Só o solvente que vai aumentar, porque a massa do soluto permanece a mesma. Porque eu não adicionei soluto, eu só adicionei solvente. Tá certo? Eu só adicionei solvente. Então a massa permanece a mesma. Entendeu? Por isso que chama diluição. Eu estou diluindo. Estou aumentando a quantidade de solvente, mas a quantidade de soluto permanece a mesma. Beleza? Entendeu agora? Isso, solvente é onde está inserido o soluto, exatamente. Tá? Então, da mesma forma que a massa inicial vai ser igual à massa final, beleza, valeu. Se tiver dúvida, é só perguntar. Então, se a massa inicial é igual à massa final, tá certo? De forma análoga, né? Se eu tenho, vamos lá, por exemplo, eu tenho 0,2 mol de cloreto de sódio em 100 ml de água. Aí eu adiciono mais 100 ml de água. Quantos mols de cloreto de sódio eu vou ter nessa nova solução? 0,2, que eu adicionei só o solvente. Então, o número de mol continua o mesmo. Então, fazendo esse mesmo processo, a gente chega a essa relação. A molaridade inicial vezes o volume inicial vai ser igual à molaridade final vezes o volume final. Tá? MI vezes VI é o número de mols inicial, que vai ser igual a MF vezes VF, que é o número de mol final. Tá? Então, eu posso trabalhar tanto com a massa, né, o soluto, né, trabalhar em massa, como eu posso trabalhar em relação à quantidade de matéria. Tranquilo? Esclarecido aí? Vamos lá. Então, aqui a gente estava falando de diluição, né? Diluição de soluções. Agora, vamos ver como é que funciona, né? Se nós misturarmos as soluções de um mesmo soluto. Tá? Então, eu tenho duas soluções, tá? Diferentes, mas com o mesmo soluto, certo? E se a gente misturar essas duas soluções, né? O que acontece? Então, vamos lá. Então, ao misturar duas ou mais soluções de diferentes concentrações de um mesmo soluto, a concentração final ela vai estar entre os valores das concentrações das soluções iniciais. Ou seja, se eu tenho lá uma solução com uma concentração de 2 gramas por 0,3 gramas por ml. Tem uma segunda concentração com 0,8 gramas por ml. E aí eu misturo essas duas soluções, a concentração final vai ter que estar entre 0,2 e 0,8, né? Porque é a mistura das duas soluções. Agora, e o volume? Bom, o volume final vai ser o quê? A soma dos volumes das soluções iniciais, né? Então, se eu tenho lá 0,2 gramas em 1 litro de uma solução A, e eu tenho 0,3 gramas em 3 litros de uma solução B, qual vai ser o meu volume final? De 4 litros. 1 litro da solução A mais 3 litros da solução B. Então, o volume total vai ser a soma dos volumes iniciais das duas soluções ou mais. Pode ser duas ou mais, nesse caso, duas, certo?
Então, matematicamente, nós vamos ter o seguinte. Olha só aqui, ó. Então, a concentração final, tá? De uma mistura de soluções com o mesmo soluto, vai vezes o volume final, vai ser igual à concentração 1 vezes o volume 1 mais a concentração 2 vezes o volume 2. Tá? Então, se eu tenho duas soluções de um mesmo soluto e eu misturo essas duas soluções, tá? Eu vou ter que a concentração final vezes o volume final vai ser igual a concentração 1 vezes o volume 1 mais a concentração 2 vezes o volume 2. Tá? Ou seja, vai ser o que é a concentração final vezes o volume final? É a massa final, ó. É a massa final. O que é a massa 1? É a concentração 1 vezes o volume 1. O que é a massa 2? Concentração 2 vezes volume 2. Né? Então, eu não vou estar misturando as duas soluções. Então, a massa da solução 1 mais a massa da solução 2 vai me dar a massa final. Né? E aí, dessa relação, a gente tira essa relação aqui. Da mesma forma que se a gente for trabalhar em relação à quantidade de matéria, número de mol, né? Se eu misturar duas soluções, o número de mol da solução final vai ser igual ao número de mol da solução 1 mais o número de mol da solução 2. Mas quem é o número de mol da solução final? É a molaridade final vezes o volume final. Quem é o número de mol da solução 1? Vai ser a molaridade 1 vezes o volume 1. E o número de mol da solução 2 vai ser molaridade 2 vezes volume 2. Então, sempre que a gente misturar soluções de um mesmo soluto, a gente vai usar essas duas relações aqui. Tá? Se eu estiver trabalhando com massa, eu uso essa aqui, em azul. Tá? Se eu estiver trabalhando com quantidade de matéria, eu vou usar essa em vermelho. Certo? Perguntas, dúvidas? Tranquilo? Agora, se eu misturar duas ou mais soluções de solutos diferentes, que não reagem entre si, ou seja, não há uma reação química, né? Então, como é que eu vou calcular a concentração ou massa dessas soluções? Massa do soluto, né? E concentração das soluções. Então, olha só, vamos lá. Então, quando a gente misturar duas soluções com solutos diferentes, certo? Que esses solutos não reajam entre si, que não haja uma reação química, nós vamos ter uma diluição dos diferentes solutos, certo? Por quê? Porque vai aumentar o volume da solução, né? Então, eu vou misturar, por exemplo, imagina aí uma solução de 0,2 gramas de cloreto de sódio em 2 litros e uma solução de 0,3 gramas de sacarose em 3 litros. Então, como é que eu faço para calcular, né, a massa e a concentração das soluções finais? Então, vai ser o seguinte: nesse caso, a gente vai fazer a diluição separada de cada soluto, usando os mesmos procedimentos que a gente vem utilizando para a diluição de soluções. Tá? Então, exemplo, vamos lá. Olha só, mistura-se 1 litro de uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,1 mol por litro com 1 litro de uma solução aquosa de sacarose a 0,5 mol por litro. Calcule a concentração em mol por litro de sacarose e de cloreto de sódio na solução final. Então, aqui, ó, eu não posso somar a quantidade de matéria da sacarose com a quantidade de matéria do cloreto de sódio, porque são solutos diferentes, de naturezas diferentes. Então, o que eu faço? Nesse caso, eu vou fazer a diluição separadamente de cada uma dessas substâncias, beleza? Então, ó, para o cloreto de sódio, vamos lá.
Então, ele não deu mol por litro, então foi concentração em quantidade de matéria. Então, eu vou usar MI1 ou MI vezes VI é igual a MF vezes VF. Qual é a concentração inicial do cloreto de sódio? 0,1 mol por litro. Beleza? Qual é o volume 1? Ou seja, o volume inicial? 1 litro. Tá aqui. Então, 0,1 vezes 1 vai ser igual à concentração final, que eu quero saber, a concentração em quantidade de matéria final, vezes. Qual é o volume final? O volume final vai ser a soma do volume inicial, ou seja, desculpa, vai ser a soma dos dois volumes. Então, eu tinha 1 litro de solução aquosa de cloreto de sódio e adicionei 1 litro de solução de sacarose. Então, o volume final vai ser de 2 litros. Então, a concentração aqui, final, vai ser igual a 0,005 mol por litro. Isso para o cloreto de sódio. Para a sacarose, mesmo procedimento. A concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Qual é a concentração inicial da sacarose? 0,5 mol por litro. Está aqui. O volume inicial da sacarose, da solução de sacarose, 1 litro. Está aqui. Vai ser igual à concentração final que eu quero saber, vezes o meu volume final, que vai ser de 2 litros. Então, nesse caso, fazendo as contas, a concentração final da sacarose vai ser igual a 0,25 mol por litro. Tranquilo? Alguma dúvida aí nesse exemplo? Quem não entendeu aí, se manifeste, todo mundo entendeu, tá tranquilo? Deu para entender tranquilo? Pronto. Então, vamos agora